Bom, e aí galera, eu aqui de novo, mais uma vez falando com vocês aí de assuntos completamente aleatórios. Eu tava até conversando com um amigo aqui, um cara muito crítico, de grande sabedoria, e ele ficou preocupado ali com o uso de AI pelas pessoas sem preparo anterior. Ele viu um vídeo meu, né? Tem gente que vê. E eu conversei com ele, também com um pesquisador, também amigo, com um outro psicólogo que trabalha com crianças também, e que também tem se preocupado, principalmente com a preguiça mental das pessoas. Pô, minha voz está meio diferente, que eu tô meio gripado, hein? Talvez sempre estejamos, mas mais uma vez, né, temos que falar da frase que estamos diante de um momento de inflexão da trajetória humana. Olha, eu, por exemplo, estou aqui lendo na tela. Podem não ser muito bons meus textos, mas como os grandes escritores, já que eu tive a oportunidade de ler diversos deles, assim, recomendo vocês lerem, né, quando o cara é muito famoso. Mas os textos que aqui falo são elaborados por mim, né? Eu fico lendo ele aqui na tela aqui, mas eu escrevi ele antes, né? Então, o que dá mais responsabilidade, né? Pô, o cara tá falando uma bobagem e às vezes nem tá preparado. Mas é isso. E essa é uma prática fundamental que nos levou a grandes conquistas humanas, né? Preservar essa fala imortalizada nessas estruturas simbólicas de palavras, né? Os signos, né? Esses desenhinhos aí que comunicam, né? Que expressam o nosso entendimento de mundo, né? E é algo fascinante. Eu sou da comunicação, então eu tenho prazer sobre isso. Preservar essa fala, a Europa que o diga, né? Que as diversas línguas ali erguendo civilizações díspares, culturas riquíssimas, né? E a grande diferença delas ali estavam a centímetros umas das outras, com fronteiras, longas fronteiras entre elas, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália. Foi justamente a língua, né? A forma de você se comunicar. Isso tem essa maestria de forjar culturas, né? E tratar as linguagens com habilidade, com dedicação, é fundamental, não somente para o sucesso individual, mas também para a trajetória da sociedade humana. O próprio sucesso da humanidade se dá muito mais à sua habilidade de falar. Cada vez mais os antropólogos perceberam que a comunicação melhor elaborada foi o grande diferencial do humano, o Homo sapiens, para aqueles que ele concorreu, Neandertais, por exemplo. Diga-se que os Neandertais eram mais fortes, mais adaptados ao meio europeu, por exemplo, e até mais inteligentes nas construções de ferramentas. No entanto, a comunicação do Homo sapiens era um fundamento diferencial que nos trouxe até aqui. Dito isso, temos um indício que aflige muito dos psicólogos infantis, educadores, que é a diminuição do QI médio. Isso tem um nome de efeito Flynn. Eu já disse aqui que isso tem acontecido ao humano já há centenas e milhares de anos, mas é compensado por nossa grande habilidade de conjugar esforços e cooperar. Já disse que um Homo sapiens sapiens, com toda a sua habilidade de essa adaptação da natureza, com cheirar, sentir, ele era muito mais inteligente do que nós agora, que dividimos todas as nossas tarefas. Juro, nosso suporte é muito mais elaborado, mas a mente dele era muito mais lúcida na necessidade de aprendizado. E não quero zoar as outras gerações, eu sou de 1975, no entanto, eu nem nasci na Noruega, de onde que é a pesquisa aqui, que eu vou colocar aqui na tela. Mostra o gráfico aí pra gente, Yasmin. Quer ver? Yasmin é que tem essa habilidade tecnológica, que é uma pesquisa que demonstra a reversão do efeito Flynn. O efeito Flynn dizia que a cada geração o QI ia aumentando. Isso começou na década de 60 a ser monitorado, mas o que se percebeu é que depois de 75 começou a cair. E a gente tem realmente uma inflexão que preocupa. O problema não é só quando ocorre a queda individual,
mas quando isso ocorre junto com a nossa disponibilidade de cooperação, que é um grande diferencial humano. E o que fazer? Bom, vocês veem na academia que quando você desafia o músculo, né, fazendo força e tal, o grande esforço é machuca ele, esses micro machucadinhos, faz ele se adaptar, ele cresce e fica mais forte. E isso também vale para a mente. É sério. Você resolveu um difícil problema matemático, relacionar os desenvolvimentos de civilizações antigas, calcular a relação de velocidade de dois corpos em movimento balístico, tudo isso meio que machuca a sua mente também. Você vê que você tem um grande esforço, gasta energia, e ali você faz mais conexões. Tem o mesmo efeito que os músculos. Ela literalmente cresce em conexões entre os neurônios e fica mais forte, mais eficiente, mais complexa. Sim, a preguiça, mas não pensar é um conforto que os humanos tiveram que renunciar. Deixemos isso para as outras espécies que têm uma estratégia de evolução diferente da nossa. Chimpanzés, golfinhos, polvos, nós optamos por ter uma adaptação com o desenvolvimento da inteligência maior que as outras espécies. Esse é o nosso diferencial. Por isso, temos que fazer exercício mental. E a IA, minha filha me corrigiu, eu chamava ela de AI, né? Artificial Intelligence. Ok, ela é mais uma ferramenta, mas não vai nos substituir. Para isso, é preciso que nós estimulemos o caminho evolutivo, de não ser o mais forte fisicamente, ou que calcula mais rápido, ou que decora mais coisas. Chega a ser ridículo competir com as memórias artificiais, com a força de uma empilhadeira robótica, ou mesmo uma pequena calculadora de bolso, né, para fazer os cálculos. É preciso alimentar a nossa mente com diversidade, com vários suportes diversos, como livros, filmes, papo furado com os amigos, cálculos matemáticos, sim, desenho, montando estruturas de Lego. Um bom nerd faria isso, né? Ter fome de desafios mentais. Você tem que querer saber, se interessar. Principalmente, é preciso comunicar com maestria. Seja na escrita, seja na fala, seja na linguagem corporal. É fundamental essa comunicação. Quanto mais nós nos interagirmos com conteúdo, com clareza, repassando o nosso legado cultural, melhores indivíduos e maior sucesso para a humanidade. Eu fico triste em constatar que pessoas que se julgam tão inteligentes, que têm dificuldade de empatia, de sintonia, de simpatia com o outro. Quando você fala com alguém, deve buscar acessá-lo. E para isso, é preciso esse esforço mental, a vontade de ouvir, uma vontade de compreender. Esse é o caminho mais lúcido, mais profícuo de aprender no mundo. Pois a informação está disposta em todo canto, de várias formas, mas o conhecimento, ele anda sobre duas pernas. Procurar acessá-lo cotidianamente é um excelente esforço para o nosso desenvolvimento mental. E teremos uma inflexão positiva na sua trajetória pessoal, tô parecendo um coach agora, né? Mas principalmente ao trocar informações e ao comunicar com simpatia, com empatia, com sintonia, daremos uma inflexão positiva para a trajetória da humanidade. Não se preocupe. Gente, valeu. Obrigado aí mais uma vez por escutar um pouquinho rouco, né? Mas tamo aí, valeu.